Olá! Hoje a gente vai desvendar um assunto que todo mundo usa no dia a dia em inglês, mas que às vezes pode dar um nó na cabeça: os pronomes indefinidos. A gente vive vendo frases de impacto como essa, né? Elas usam palavras como todo mundo e algo para falar de ideias bem grandes, mas sem apontar o dedo para ninguém em específico. A questão é exatamente essa: como é que a gente fala sobre pessoas ou coisas de um jeito mais geral? Bom, o inglês tem um sistema bem inteligente para isso, e é esse sistema que a gente vai entender hoje. Nosso caminho vai ser bem direto. Primeiro, a gente vai entender o que são essas palavras. Depois, vamos ver como elas se dividem entre pessoas e coisas, conhecer as famílias que elas formam e, o mais importante, quando usar cada uma delas. Ok, vamos começar pelo básico, então. O que, afinal, quer dizer ser inespecífico quando a gente está falando de gramática? Pensa assim, os pronomes indefinidos são como uns coringas. Eles entram em jogo quando a gente quer falar que alguém ligou ou que algo precisa ser feito, sem precisar dar nome aos bois, sabe? E o mais interessante é que não se trata de um monte de palavras soltas para decorar. Elas, na verdade, fazem parte de um sistema bem organizado e com uma lógica bem clara. Então, se há um sistema, como ele se organiza? A primeira grande divisão é super simples e intuitiva, como a gente vai ver agora. O primeiro passo é esse aqui. A gente separa os pronomes em dois grandes grupos. Um para quando a gente está falando de pessoas e o outro para quando a gente está falando de coisas. Simples assim. Certo, já sabemos diferenciar pessoas e coisas. Agora vamos para a parte que para mim é a mais genial, os blocos de construção que formam todas essas palavras. Todo pronome indefinido que a gente viu começa com um desses 4 pedacinhos aí, esses prefixos, e cada um deles carrega uma ideia central. E aqui a mágica acontece. É como montar um Lego. A gente pega um prefixo de uma família, tipo every, e junta com uma terminação para pessoas, como body. E o que a gente tem? Everybody. Ou pega no e junta com thing, e vira nothing. É um sistema mesmo. Ok, já sabemos como as palavras são formadas. Mas a pergunta de $1 milhão é: quando usar cada uma dessas famílias? A resposta está toda aqui. A grande chave é o tipo de frase. Em frases afirmativas, a gente geralmente usa as famílias some e every. Agora, se for uma pergunta ou uma frase negativa, aí a gente chama a família any. E tem o no, que é um caso especial para frases afirmativas com sentido negativo. Tá, vimos a teoria. Mas como isso funciona na vida real, numa conversa? Vamos acompanhar uma historinha rápida para ver tudo isso em ação. Nossa história começa com essa frase. É uma afirmação falando de uma pessoa que a gente não sabe quem é. Por isso, somebody, uso perfeito da família some. Em seguida, vem essa resposta. Repara que a frase é afirmativa na estrutura, ela não tem um não, mas a palavra nobody, sozinha, já carrega todo o sentido negativo. É exatamente a regra que a gente acabou de ver. Para buscar uma solução, surge uma pergunta. E como a gente viu, para perguntas, a família ideal é a any. Is there anything we can do? Perfeito. Aí vem uma declaração de intenção, uma frase positiva. Então, naturalmente, a gente volta para a família some, usando something para falar de uma ação que ainda não foi definida. O chamado para ação é para incluir todo o lixo, sem deixar nada para trás. Então, a palavra que abrange o todo é everything. E, para fechar, a medida final tem que valer para todas as pessoas, sem exceção. Por isso, nada melhor que everybody para deixar essa ideia bem clara. Então, resumindo, o que podia parecer um monte de regra solta é, na verdade, um sistema bem lógico. Se a gente lembrar que some e every são para afirmativas, any para negativas e perguntas, e no para dar um sentido negativo, o essencial já está dominado. No fim das contas, dominar essas palavras não é só uma questão de gramática, é ter as ferramentas certas para conversar sobre as ideias que importam, aquelas que podem fazer a diferença para todo mundo.